Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, eu quero pregar no dia de hoje um tema que é importante, mas também muito controverso. Um tema que é roteiro em muitos filmes de ficção, é um tema intrigante, pois se refere ao fim de tudo, ao fim do mundo. Afinal de contas, quem nunca assistiu qualquer filme apocalíptico que mostra o fim da raça humana, o fim do mundo conhecido? E isso realmente é um assunto importante. As pessoas às vezes levam simplesmente como um elemento de filme, um elemento de ficção, mas essa é a realidade, não é? O mundo, a existência, como nós conhecemos, caminha para um fim e nós precisamos, mais do que nunca, refletir nessas verdades. Refletir na grande verdade de que Deus conduzirá, não é? Conduzirá o mundo a esse fim. Diferente daquilo que as pessoas pensam, do que muitos têm pensado por aí, analisando a ideia do fim do mundo, do juízo final, como sendo algo de fantasia, não é? Como sendo apenas o tema da ficção, dos filmes. Temos que compreender que esse final, ele não é algo impessoal, não é? Às vezes as pessoas, elas criam essa ficção, esse entendimento, onde o mundo ele vai terminar com um grande acidente cósmico, com alguma coisa como um asteroide vindo para a Terra, ou com o rompimento total das placas tectônicas, como um grande cataclismo no mundo, como uma grande destruição natural. E às vezes isso é mais fácil de entender. Talvez seja menos aterrorizante entender dessa forma, porque você não vê assim o fim do mundo, não é? O juízo final como sendo algo pessoal. O grande medo das pessoas é que isso seja algo pessoal, que seja promovido por um Deus. E é justamente isso que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. O temido Apocalipse, o fim do mundo, é algo pessoal. Não é? Será trazido pelo Deus Todo-Poderoso. E essa é a grande realidade. Diante de tal preocupação mundial, os pastores fiéis, então, não é, já na crise que estamos vivenciando, procuram consolar o rebanho, pregando o Santo Evangelho, mas os ladrões, no meio de tudo isso, não é? Esses pastores que são, na verdade, ladrões, que se chamam de pastores, mas são mercenários e não pastores verdadeiros, eles têm aproveitado para saturar a mente das pessoas de falsas promessas, de enganação, desviando o foco da verdade, desviando o foco de Jesus Cristo. É o que eles têm feito. E eles se aproveitam da crise para fazer o que nós já estamos acostumados a ver eles fazer, não é? Para lucrar. Para lucrar. O tema apocalíptico para esses falsos profetas é um tema abundante. Eles podem usar o medo das pessoas para conseguir arrancar mais delas. De alguma forma, muitas pessoas têm usado a crise para se beneficiar em detrimento de outros, por meio do medo, por meio do desespero das pessoas, não é? Diferente disso, os pastores fiéis, eles exortam a igreja sobre a verdade. Eles não ficam apontando para o mundo e o governo do mundo pensando que o próprio ser humano é quem tem o poder de causar o apocalipse. Não, os pastores fiéis exortam as suas ovelhas dizendo: Cristo trará. O Senhor Todo-Poderoso trará esse juízo. Exortam e consolam a sua igreja, ensinando a verdade do Evangelho, trazendo ânimo aos irmãos, nos deixando realmente conscientes de que o nosso Deus soberano cuida de tudo. Nós já temos observado, por exemplo, nas redes sociais, um debate interminável, não só político, mas agora isso acentuou também um debate teológico, onde pessoas de comunidades, pessoas que dizem cristãs, estão debatendo sobre Deus estar no controle de tudo ou não. E há pastores fiéis que estão dizendo a verdade. Deus é o Todo-Poderoso e Ele providencia tudo. Inclusive aquilo que nós julgamos como sendo circunstancialmente mal, não é? Enquanto há uns que são infiéis, que são falsos profetas e pregam o contrário, que a crise que vivenciamos é a prova de que Deus não é todo-poderoso, que Ele não é soberano, que Ele não está no controle absoluto de todas as coisas. E isso realmente não é a verdade do Evangelho. Temos que então olhar para a verdade do Senhor e reconhecer que tudo aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. Tudo aponta para aquele grande dia. Muitos, inclusive esses loucos religiosos, não é? Esses fanáticos de internet, eles acabam dizendo que, olha, o coronavírus, não é? De 2019 é, na verdade, a comprovação do fim do mundo.
Eles aproveitam isso realmente para até mesmo agendar a volta do Senhor Jesus Cristo. Até isso pessoas estão fazendo, causando medo, dizendo que receberam uma revelação de Deus, que receberam um sonho, e então ali acreditam, não é? E começam a difundir isso para as pessoas. E muitas pessoas acreditam, não é? Cristãos desavisados ou até falsos cristãos acabam abraçando essas ideias, não é? E realmente confiando. Muitas teorias da conspiração surgem para interpretar a situação, e sempre a grande verdade é que o mundo, os poderes do mundo são exaltados como sendo os maiorais, os soberanos que determinam todas as coisas. Há alguns que estão dizendo que se trata de um ataque biológico, um ataque bioquímico, não é? Para matar as pessoas, para causar uma terceira guerra mundial. É assim que as pessoas têm, às vezes, ouvido, não é? Essas mentiras, essas enganações, esses exageros, essas más interpretações sobre o que tem acontecido, irmãos, para que todos fiquem aterrorizados. Mas a grande questão é, irmãos, crises, doenças e tudo aquilo que é caos na sociedade não é novidade para os cristãos, não é novidade para a Igreja de Cristo. O nosso Senhor Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Os cristãos não têm razão para dar ouvidos a esses falsos profetas modernos, porque Cristo nos avisou de tudo isso. Não há novidade alguma no que está acontecendo. O Senhor Jesus responde isso aos seus discípulos no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos 7 a 12, onde nós lemos: perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E qual sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. É o que estão dizendo aí. Chegou a hora. Cristo diz, não sigais. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes abalos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Esse tipo de coisa tem acontecido já há 2000 anos. Os sinais que apontam para a vinda do Senhor Jesus Cristo começaram assim que ele subiu aos céus e ordenou a sua igreja. Tudo que eles começaram a vivenciar naquele período, as perseguições, e de lá para cá, nesse tempo todo estendido, todas as revoluções que nós já presenciamos no mundo e continuamos presenciando hoje, são sinais. E nesse sentido, a crise de agora é só mais um dentre tantos sinais que apontam para Jesus Cristo. Olhar para a crise causada pelo Covid-19 tem que nos fazer olhar para Cristo, olhar para Ele, porque Ele disse que essas coisas aconteceriam. Então a pergunta que eu faço diante dessa situação, que as pessoas têm pensado tanto, e é impossível não pensar porque é o que passa na televisão, nas redes sociais, no YouTube, em tudo, o dia inteiro, não tem como falar de outra coisa, porque essa é a situação do mundo. A pergunta é, para esses que estão pregando o terror sobre o fim do mundo agora, imediato, e se realmente for? E se de fato o que tem acontecido é, na verdade, uma crise que não terá fim para que o mundo entre em colapso, não é? Completamente, e fique irrecuperável, e diante dessa situação todinha, o fim comece realmente. E se for isso, o que as pessoas poderão fazer? O que os governos poderão fazer? O que as grandes organizações, o que os poderosos do mundo poderão fazer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E isso é uma reflexão importante para nós. Nós não somos sensacionalistas de ficar dizendo para as pessoas, olha, recebemos uma revelação, amanhã Cristo volta. Cuidado porque o mundo vai acabar daqui uma semana. Mês que vem, não chega até outubro. Nós não fazemos isso. Nós não precisamos viver ansiosos nesse sentido,
com medo dessas coisas. Porque o nosso Salvador nos deu garantia, Ele avisou, Ele prometeu, Ele cumpriu suas promessas e continua sendo cumpridas. Continua sendo cumpridas, não é? Para nos mostrar que Ele virá. Se chegar esse dia, se esse for o momento, nós como cristãos não temos que nos preocupar. Não somos nós que estamos na desvantagem. A grande questão é que quando nós pensamos no fim do mundo, quando nós pensamos, não é, no fim do mundo como nós conhecemos, dessa existência como nós conhecemos, não podemos pensar como algo impessoal, mas como algo trazido pelo Deus Todo-Poderoso. Ou seja, essa é a verdade acerca do grande juízo de Deus, do juízo final, do grande evento cósmico onde todos serão reunidos diante dele. Se esse for o momento, realmente, se de fato Deus conduzir essa crise mundial a uma situação em que o mundo não consiga mais se recuperar, e então o mundo entre em um caos tão grande que realmente chegue uma grande tribulação no mundo, e Cristo volte agora, isso então, na verdade, é o juízo, não é, que está chegando, o juízo final. O mundo será levado justamente para isso. Todos caminham então, irmãos, essa é a grande realidade, para o grande tribunal desse juiz. E esse juiz não é como um juiz do STF. Ele não é subornável. Ele não tem lado político. Esse juiz, ele não foi colocado no poder por um presidente. Ele não foi indicado por um líder do povo. Não é? Esse juiz, ele não pensa que é Deus, como muitos líderes do povo pensam. Ele é Deus. Esse juiz, ele não pensa que tem todo o poder. Ele tem todo o poder. E o que a humanidade dirá diante desse juiz? O que a humanidade dirá diante desse juiz? Nós vamos ler justamente a revelação sobre o juízo final. Justamente o que Deus revela ao seu apóstolo João, sobre como será o juízo final, e iremos refletir justamente nessa realidade. Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, que diz bem assim, o juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o relato do juízo final. É o que a Escritura ensina sobre como será o fim de tudo, não é? Onde todos estarão diante de Deus. E essa é a primeira questão que nós temos que refletir aqui. Todos estão com medo por causa da crise? Pois bem, pensemos então que na grande realidade tudo está sendo conduzido para o fim desta era presente, para o juízo final. E nós temos que refletir exatamente sobre isso. O texto que nós lemos nos ensina isso. Todos estarão diante do trono do grande juiz. Essa é a verdade que todos temos que pensar. Todos. A morte física, então, irmãos, não é o fim. Todos serão ressuscitados. E é isso que o texto de Apocalipse nos ensina. Mesmo agora, quando alguém morre na incredulidade, sem ser entregue, não é, a Jesus Cristo de verdade, sem ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, crendo nele, mesmo agora já estará em tormentos. E nós confessamos isso porque o nosso Senhor Jesus nos ensinou essa verdade, nos trazendo revelação do além, do que acontece imediatamente após a morte
tanto com os seus servos, como também com os incrédulos, com aqueles que não amam o Senhor. Mas o texto de Apocalipse nos mostra, bem como em todo o ensino apostólico, que no dia da volta de Cristo, todos, sem exceção, serão ressuscitados. E com um propósito imediato de comparecer no grande tribunal cósmico de Deus. Só aí já podemos perceber que aquilo que se pratica aqui, não é, ainda será contado. O que nós fazemos aqui, com certeza será contado. Não termina quando nós morremos. Existe um ditado popular que muitos falam, não é, o tempo todo. Aqui se faz, aqui se paga. É o que se diz quando você de repente sabe de algum crime, de alguma maldade que alguém praticou contra outro. Aqui se faz, aqui se paga. Esse ditado é uma meia-verdade. Porque embora seja verdade que paguemos aqui, muitos dos nossos atos pecaminosos, ainda assim não é o suficiente. As pessoas às vezes pensam que, eu fiz mal a alguém e perdi meu emprego. Eu estou resolvido diante de Deus. É uma ilusão tola. É isso que muitas pessoas pensam, não é? Que elas são julgadas aqui no mundo e acabou. Eu fui julgado aqui no mundo, já paguei a minha conta. É como alguém que é preso por causa de um crime e então ele cumpre o seu tempo de prisão e ele sai da cadeia e ele quer agora, nesse sentido, dizer às pessoas, olha, eu paguei o que eu devia à justiça. Tudo bem. Que Deus tenha a graça dessa pessoa para que ele possa recomeçar a sua vida. Mas a verdade é que o que os tribunais dizem não é a palavra de Deus. O julgamento que os homens fazem de si mesmos não resolve um problema com Deus. Não existe uma ligação do governo do mundo com o céu, com o Senhor. A única ligação que existe nesse mundo é com a igreja. Entende? É com a igreja. Mas fora disso, não tem. Então o que se decide nos tribunais, não é, populares, não muda nada com relação à vida do pecador. Não é? Elas acham que vão ser julgadas por Deus aqui, porque cometeram crimes contra o seu próximo, mas esquecem que, na verdade, todo pecado é transgressão da lei de Deus. E, portanto, todo pecado é contra Deus. Então, o problema não é simplesmente as consequências sociais que vêm por causa dos nossos erros, mas é aquilo que se comete contra o Senhor. E tudo o que é de errado é cometido contra a lei de Deus. Não é? É isso que é o pecado. A transgressão da lei do Senhor. E nenhuma jurisdição humana, popular, pode anular o que foi feito por alguém. Não é? Nenhuma. Então, irmãos, podemos corrigir o ditado popular que diz, aqui se faz, aqui se paga, e dizer, aqui se faz, mas se paga aqui, se paga no Hades, e no juízo final, e após o juízo final, no lago que arde com fogo e enxofre. É o que podemos aprender em Apocalipse capítulo 20. Não é? De uma maneira estendida, o ser humano tem provado sim o juízo de Deus. Aqui, assim que morre, e na ressurreição. Não é? Uma das coisas que as pessoas mais têm medo é que os outros descubram a sua podridão. É a coisa que, sabe, as pessoas mais têm medo. Antes de ontem, assistimos um filme em família, onde contava a história de um menino muito inteligente, um menino superdotado, e o nome do filme é até O Livro de Henry. Não é? É um filme bom, é um drama bom, mas conta a história de um menino superdotado, muito inteligente, e de uma vizinha, não é? Uma família, na verdade, era um padrasto e uma menina, não é? A sua esposa morreu, a mãe da menina, e a menina ficou só com aquele homem. E aquele rapaz, o menino vizinho, bem inteligente, percebia que alguma coisa errada estava acontecendo. E ele procurou muitas vezes denunciar isso para a diretora, ele procurou, porque estava evidente que aquele homem maltratava aquela jovem e também abusava dela. E ele via, porque percebia as faltas na escola, os hematomas, e aquele homem que fazia isso com aquela jovenzinha era um chefe de polícia, alguém muito respeitado na sociedade. Alguém que as pessoas tinham em alta conta. Então ele tentou ligar para a polícia, nada foi feito.
Ele tentou ligar para o conselho tutelar, o líder do conselho tutelar era irmão dele, era parente dele. Ele foi falar com a diretora na escola, a menina da sala dele, e a diretora simplesmente ignorava a situação. Ou seja, ele percebeu que todos os recursos que tinha na sociedade não ajudavam a resolver uma coisa que ele via que estava errado. Não é assim que o direito funciona? O direito é assim. A questão não é moral. Não é se é certo ou errado. É se você pode provar ou não. Entende? Se você mata alguém e você não pode provar que você matou, você não vai ser preso. O que importa é isso no direito. No mundo é assim que as coisas funcionam. Ninguém está se importando com o que você pensa, com as suas intenções, mas se você vai ser pego ou não no ato. E então, ele tentou todos os recursos e o que ele acabou fazendo foi planejar a morte do indivíduo, porque ele não suportava a injustiça contra aquela jovem e que ninguém podia fazer nada por ela. Ele chegou a planejar, ele escreveu tudo em um livrozinho que ele fez à mão, não é? Ele tinha um problema de câncer no cérebro e acabou morrendo, mas ele deixou esse livro para a mãe. Saber exatamente o que fazer para acabar com aquele infeliz que estava maltratando aquela criança. Ele fez de tudo isso, não é? Felizmente ela não precisou manchar suas mãos de sangue. Mas quando as pessoas resolveram agir, quando a diretora da escola resolveu agir e denunciar, juntamente nesse sentido com a pressão que a mãe colocou naquele momento, a polícia foi para a casa dele. E quando ele ouviu a polícia chegando na casa dele, o que ele fez como chefe de polícia, que sabia o que ia acontecer, que ele seria desmascarado, que seria preso, que passaria pela vergonha pública, não é, de ser exposto como um estuprador, como um pedófilo, sendo um chefe de polícia, ele se matou. Antes que a polícia o pegasse. Não é? Antes que a polícia o pegasse. Esse é um dos maiores medos das pessoas. Nós sabemos que a morte é terrível, mas as pessoas temem mais do que a morte o serem pegas, o serem descobertas. E muitos indivíduos, então, preferem exatamente o suicídio, não é? Do que ter que encarar a vergonha de serem descobertos, não é? E os seus atos perversos serem expostos para todo mundo. A questão do juízo final, ou do apocalipse, como muitos entendem, não é algo impessoal, mas decretado, que manifestará a ira de Deus no futuro, na vinda de Cristo. E pense sobre isso, irmãos, para refletirmos sobre essa verdade. Se alguém cometeu um crime contra o eterno e santo Deus, a morte cancela a culpa? Será que se matar vai fazer com que essa pessoa se livre das acusações, se livre da culpa do seu pecado? Será que seus pecados serão cancelados no dia da sua morte? Podemos acreditar que não serão cancelados. Por isso mesmo haverá um dia em que Deus julgará a todos. E não importa como as pessoas morreram. Todos serão ressuscitados. Todos estarão vivos e conscientes para prestarem contas ao Deus Todo-Poderoso. Nós vemos no verso 20, no verso 13 de Apocalipse 20, deu o mar os seus mortos, os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Ainda no verso 14 nós lemos, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. A ideia aqui, irmãos, é de ressurreição. Ele usa a expressão mar, porque o mar, não é, no entendimento aqui, é o grande abismo. Um ambiente imenso, não é, desconhecido, até mesmo um grande mar entregará os seus mortos. Essa é a ideia de João. Nenhum mar poderá esconder aqueles que morreram ali. O mar entregará os seus mortos. Não é? Ou seja, quem morreu ali, que pensa, eu fui consumido pelos seres marinhos, pelos peixes, nem mesmo o mar poderá te esconder da presença de Deus. Nem mesmo o mar. Não é? Essa é a grande realidade. Não haverá impedimento algum para a ressurreição. Algumas pessoas podem até se perder, por exemplo, no verso 13 e 14, tentando compreender o que são, por exemplo, a morte e o além, que também dão os seus mortos. A morte e o além darão os seus mortos. Mas o propósito de João, com estas expressões, é simplesmente dizer, não importa aonde ou em qual dimensão se encontra, a morte primeira, como nós conhecemos, termina ali. Não haverá mais morte como nós conhecemos.
Tudo que está ligado à morte temporária, como nós conhecemos, isto é, a morte física e espiritual, não é? E o Hades, o lugar dos mortos, não é? Que está ligado a tudo isso, tudo terá fim naquele momento. Tudo termina ali. Não haverá esse tipo de morte mais para ninguém. Aquilo que alguns acabam achando como uma solução. A solução dos meus problemas, a solução para que eu não seja descoberto é me matar. Pois bem, essa morte que nós conhecemos não existirá mais. Para ficar claro que não tem como fugir. Por isso, no verso 14, ele diz que a própria morte e o inferno serão jogados no lago de fogo, para dar a ideia de que o lago de fogo é o que há de mais terrível no juízo de Deus. Tão terrível é que tudo que nos aterrorizava, ou que nos aterroriza hoje em relação à morte, será lançado nesse lago de fogo. As expressões, então, morte e além, não é? Que entregam os seus mortos, no verso 13, e morte e inferno, que foram lançados no lago de fogo, são exatamente as mesmas expressões no texto grego, por exemplo. É a mesma palavra. Ele repete essa mesma frase no verso 13 e no verso 14. Então a referência aqui é sobre a morte e sobre o Hades. Os dois textos falam sobre a morte e sobre o Hades. Não é? Justamente para demonstrar a seriedade do juízo de Deus. A morte e o Hades entregaram os seus mortos. E depois a própria morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Acaba de uma vez por todas com a morte, como nós conhecemos. O propósito, então, irmãos, é compreendermos que ninguém poderá fugir do juízo de Deus. Nessas palavras, João está intensificando o que fez no verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ele está intensificando isso. Ele está dizendo, veja, esse grande trono branco, a ideia é mostrar a glória, a grandeza de Deus nesse sentido, não é? E terra e céu tentaram fugir, mas não há lugar para se esconder. Simplesmente não há. Por isso ele intensifica isso, não é? Apelando para a morte e dizendo exatamente isso. Nada nos esconderá, não é? Do juízo de Deus. Nada. Todos estarão de pé diante do grande juiz. Essa é a grande realidade. E então, diante do grande juízo, o que nós aprendemos sobre esse juízo final é que todos serão julgados por suas obras. Nós vemos em Daniel, por exemplo, capítulo 7, verso 9, ouçam a descrição e percebam a semelhança com o Apocalipse. Quando nós olhamos para Daniel, por exemplo, e também para Apocalipse, ou pensamos nos evangelhos sinópticos, nós percebemos que existem narrativas um pouco diferentes nos evangelhos, não é? Por quê? Porque são autores diferentes narrando o mesmo evento, os mesmos acontecimentos, a partir de sua própria ótica, com suas ênfases pessoais. Quando nós olhamos para Daniel, a descrição aqui, Apocalipse é a mesma coisa que nós podemos enxergar. Daniel diz bem assim, Daniel 7, verso 9 e 10. Enquanto eu olhava, essa é a visão que Daniel teve, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. O que Daniel ensinou é o que João também viu pela revelação de Deus. Todos serão julgados. E uma coisa importante para cada um de nós refletirmos sobre o juízo final. A posição social não influenciará absolutamente em nada. Esta é a hora da grande prestação de contas. Este é o momento onde todos serão nivelados em uma mesma posição, que sempre foi a realidade, mas que muitos fugiram dela. Todos são pecadores, embora uns se achem melhores, mais santos, não é? Intocáveis, justos e que devem ser salvos porque são bons demais. Tudo isso se acaba ali. Todos serão réus naquele momento, nesse júri popular cósmico que o Senhor estabelecerá. E o que João descreve nessa situação? Versículo 12 de Apocalipse 20. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto.
e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. E aqui cabe um detalhe importante, irmão, sobre o juízo de Deus. Os pobres, pequenos, não terão qualquer vantagem. Isso é importante falar aqui no Brasil, em nosso país. Falar que os pobres, os pequenos deste mundo, não terão vantagem alguma no juízo de Deus é algo muito importante para ser falado em nossa nação, que é tão influenciada por ideologias revolucionárias, marxistas, não é? Onde as pessoas de baixa renda, onde afrodescendentes, mulheres, índios, são beatificados nessas políticas revolucionárias, nessa ideologia. São colocados como sendo os oprimidos, os coitadinhos, como se o fato de alguém ser pobre ou ser de uma dessas classes minoritárias, como eles dizem, o que é uma grande ilusão, ou os oprimidos, os colocassem em uma posição melhor diante de Deus. É uma interpretação muito ruim, é terrível, é ofensiva, não é bíblica, mas as pessoas veem assim. Então é como se você fosse no nosso país, não é? Nesse contexto revolucionário. Não é que todo mundo pense assim, mas boa parte da nação pensa desse jeito. O fato de alguém ser mulher, o fato de alguém ser afrodescendente, ser índio, estar em uma dessas classes que são consideradas pelos esquerdistas como classes oprimidas, não é? Coloca essas pessoas como sendo mais virtuosas, como tendo vantagem diante do Senhor. Que as dificuldades presentes que passam as tornam melhores. E eu preciso dizer uma coisa como servo de Deus: Deus não está envolvido em nossas causas sociais. E quando eu falo sociais, eu não me refiro que Deus não nos abençoe, eu estou dizendo que Deus não é de esquerda e Deus não é de direita. Ele não está nem aí para essas coisas. Isso não significa nada para ele. Ele não está olhando para ninguém porque se posiciona politicamente de uma forma. Isso não redime ninguém. Não existe redenção na política, não existe redenção em ideologia nenhuma. Só há redenção no Senhor Jesus Cristo. Se alguém acha que é melhor porque se posiciona de um lado conservador, de um lado de direita, que é contra o marxismo, se alguém como esses na internet que acabam falando que, olha, ser marxista é ser do diabo e ser de direita é ser de Deus, são todos. Deus não está se preocupando com isso. Naquele momento, irmãos, não haverá diferença alguma nesse mundo. Não é? Todos serão julgados. A linguagem clara é justamente essa. Todos estarão ali, em pé diante do trono para serem julgados. E todos os pecados cometidos deste mundo virão à tona, serão julgados, cada um será julgado. Daniel, capítulo 12, verso 2 e 3, nós lemos mais uma vez: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. A referência até desses que são abençoados nesse juízo, como Daniel descreve, não tem nada a ver com pessoas que se acham justas. Esses são os justificados, os santos do Senhor. Os que foram abençoados pela graça de Deus. Não pessoas que alcançaram esse status. Não é? Não são sábios segundo o mundo, segundo si próprios, mas segundo a palavra de Deus. São filhos do Senhor. E Daniel ressalta isso. Multidões que dormem no pó, ou seja, todos os que morreram, não é? Acordarão. Não é? Olha o apocalipse zumbi aqui. Não é? Todos acordarão. Todos se levantarão. Uns, e a ressurreição tem esse propósito, é a ressurreição para o juízo final. Uns para a vida eterna, e a verdade que a Escritura não omite, que não trata como uma realidade cor-de-rosa, fantasiosa, onde todo mundo vai passar no final. Conversa fiada. A palavra do Senhor nos diz justamente isso. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Essa é a verdade que a Escritura nos ensina. Versículo 12, parte B de Apocalipse, capítulo 20, diz bem assim: então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nós vemos em Mateus capítulo 12, verso 36 e 37.
Jesus dizendo: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Nós ainda lemos, por exemplo, em Eclesiastes 12, verso 14, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Ninguém pode escapar disso. Ninguém. Esse é o juízo terrível que virá sobre o mundo. Mas se eu disser a vocês que o juízo terrível reservado para o último dia não é o que você está pensando. Alguns podem pensar justamente assim: mas isso será no fim do mundo, não é? Tem muito tempo para lá ainda. Alguns não vão ficar mais agoniados, vão dizer assim: eita, Covid-19, o mundo vai acabar amanhã. Mas alguns vão pensar assim: não, vai passar essa crise e vai demorar muito até acontecer essas coisas apocalípticas no mundo, não é? Ainda há muito tempo, ainda eu sou jovem, eu posso curtir minha vida, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho tempo, de sobra na verdade. Vai demorar então, amanhã eu me importo com Cristo, amanhã eu vou para a igreja e me firmo como membro vivo da igreja, amanhã eu me converto. Hoje não, eu vou deixar para amanhã porque o problema aqui todinho é o juízo final. Como nós vemos agora, beleza, mas se amanhã eu me arrepender, não é? Se depois eu pedir perdão dos meus pecados, se eu aceitar o apelo, se eu responder sim ao apelo que algum líder evangélico fizer, então eu estou resolvido. Simplesmente assim, alguns pensam dessa forma, não é? E se eu disser a você que o juízo final é apenas a conclusão e a aplicação da punição do juízo, não é? Se pudermos parar para pensar sobre isso, irmãos, não é? Que é apenas a aplicação do juízo. E que, na verdade, nós, no tempo presente, já estamos sendo julgados. Um problema que se causa quando as pessoas pensam no juízo final é porque elas imaginam que isso refere somente ao final mesmo. E não para pensar que hoje estamos sendo julgados. A pergunta que é feita, tanto para aqueles que são cristãos como para aqueles que rejeitam o evangelho, é: qual será a sua sentença? Não é? Pergunte a alguém para onde ela vai quando morrer. Qual será o futuro dela? Pessoas que não são da igreja, por exemplo. Elas não querem nem falar sobre isso. Eu não sei, Deus é quem sabe. Eles não querem pensar sobre isso. Por quê? Porque eles não conhecem a verdade. E porque, na verdade, se eles forem ficar pensando sobre isso, eles vão começar a perceber que eles não merecem coisa nenhuma. Desenvolva um assunto com alguém que não é da igreja para vocês perceberem a reação das pessoas. Não é? A verdade é que nós estamos sendo julgados. Nós lemos em João capítulo 3, verso 16, texto que nós conhecemos muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus enviou o seu Filho ao mundo para trazer salvação para aqueles que creem. Mas os incrédulos já estão julgados. Ele enviou Cristo para que o mundo pudesse crer nele, mas quem não crê já está julgado. É o que nós vemos aqui em João 3 mesmo, no verso 17 e 19. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O julgamento é esse, é o que o texto está dizendo, o Senhor está dizendo aqui para a gente. Não é? Foi a resposta de Cristo a Nicodemos. O julgamento é este. Eu estou aqui com vocês, eu estou pregando o Evangelho, eu sou a luz que veio ao mundo. E vocês, aqueles que não creem em mim, aqueles que preferem as suas obras más, preferem as suas obras das trevas, estão julgados. É manifesto que estão julgados. E eu digo isso, irmãos, não é? Que o julgamento está acontecendo aqui agora, todos os dias. E preciso ser franco com vocês que continuam, por exemplo, as pessoas que estarão ouvindo de repente essa pregação, que continuam a rejeitar o Evangelho. Os incrédulos, os que não confiam no Senhor. Todos nós nascemos como filhos da ira, afastados de Deus, todos nós. O único que nasceu, não é, que não nasceu como filho da ira,
foi o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o eterno Filho de Deus. Mas tirando o Senhor Jesus, todos nós nascemos como filhos da ira. Não é? Como filhos da ira. Essa é a grande realidade. A separação de Deus por causa do pecado. E eu digo isso justamente a esses que continuam rejeitando o Evangelho, dizendo: eu não quero saber da vida cristã, eu não quero saber de fidelidade com a igreja é coisa para gente fraca, para gente que precisa de ajuda, para esse que continua a rejeitar a vida cristã. A igreja não é o corpo de Cristo. Rejeitar a igreja é rejeitar o próprio Cristo. Então observe o que a Escritura diz. João 3, mais uma vez, versos 35 e 36. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquilo que já é sobre a vida do ser humano quando ele nasce, permanece se essas pessoas rejeitam Jesus Cristo. Não é? Rejeitam Jesus Cristo. Por isso, todas as suas obras daqueles que não creem em Jesus Cristo, todos os atos dos incrédulos, e não importa se as pessoas julgam os seus atos como atos bons, né? Veja como aquela pessoa é boa, como aquele rapaz é cheio de virtude, como aquela moça é tão, cheia de qualidades. Eles ajudam os pobres, eles fazem boas obras diante da sociedade. São pessoas boas, eu não consigo imaginar de maneira nenhuma Deus irado com pessoas assim. Não é? Se essas pessoas não estiverem em Cristo, se aquilo que é realizado não é para a glória de Cristo, porque não estão nele, os seus atos são iníquos, são podres, têm serventia social, mas para Deus não significam absolutamente nada. Cada um está sendo julgado por suas obras, por suas palavras, pela intenção maligna do coração, por sua rejeição ao único Salvador Jesus Cristo. Todos os dias isso está acontecendo. Porque se você não ama a Jesus Cristo, não é? Tornando-se um seguidor fiel, um membro vivo de sua igreja, se você não crê no unigênito Filho de Deus, e Deus avisou isso no Salmo 2, beijai o Filho, o ungido do Senhor, para que a sua ira não se acenda. Mas se permanecer incrédulo, as palavras de juízo do Senhor são para vocês. João 3 e 19. Mais uma vez, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Cada minuto, então, aqueles que não creem em Jesus Cristo estão sendo julgados. É um minuto a mais, ou um minuto a menos, não é? De vida, mas um minuto é o tempo que corre, na verdade, que te leva cada vez mais para o juízo, para que você ali seja declarado culpado diante do Senhor e sendo encaminhado para aquele grande dia, quando suas desculpas não servirão de nada. Hoje até as pessoas procuram inventar desculpas e parece que cola. Não cola para Deus. Naquele dia, qualquer desculpa não servirá de nada se permanecer fora de Cristo. O final é o juízo terrível de Deus contra os seus pecados, contra você. E no furor daquele dia, o que você ouvirá será justamente as suas culpas, o que você praticou enquanto estava aqui, para que então seja lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Para aqueles que permanecem ainda inertes e não se movem para Cristo, a palavra do Senhor é justamente essa. Apocalipse 22, verso 12 e 13. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essa é a situação. Porém, irmãos, é importante compreender também que os crentes no Senhor, tal como aqueles que não creem no Senhor, rejeitam a Cristo, estão julgados como Cristo nos ensina, aqueles que creem no Senhor também foram julgados. Aqueles que confiam em Jesus Cristo também foram julgados. Não é? Essa é a grande realidade que nós temos aqui na palavra de Deus também. Talvez algum cristão possa perguntar, mas quando foi isso? Quando é que eu fui julgado, né? Quando é que isso aconteceu? Quando é que eu fui julgado? Quando é que, a ira de Deus
foi derramada e eu participei desse juízo. Como? Não é? Eu não me lembro de alguém ter me matado. Eu estou vivendo a Silva aqui, né? Então não mudou nada nesse sentido. Isso aconteceu, irmãos, quando Cristo morreu na cruz. A morte de Cristo é o julgamento do seu povo. É por isso que Paulo pôde dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A compreensão dos apóstolos, a doutrina apostólica é justamente essa. Quando nós falamos da morte de Cristo, estamos falando da nossa própria morte em Cristo. Por isso um cristão pode se compreender como eu já fui julgado. Por quê? Porque eu fui crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós vamos ler Romanos capítulo 6. Eu quero fazer a leitura desse texto completo, do verso 1 ao 11, para que possamos perceber exatamente o ensino dessa verdade de como nós somos julgados. Não é? Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 11. Onde podemos ler exatamente essa verdade. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda pecando nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A grande verdade e esperança que nós cristãos temos, que os crentes no Senhor têm, é que em Jesus Cristo nós fomos julgados por Deus. O juízo do Senhor, que era contra nós, merecidamente, porque somos pecadores, foi derramado em seu Filho. Ele estava nos substituindo ali. De maneira que nós somos considerados por Deus como se nós tivéssemos obedecido a sua lei e nós sabemos que nós não fizemos nada. Porque a morte de Cristo é a morte do cristão verdadeiro, daquele que confia no Senhor. É por isso que Paulo também, em Romanos 8, pode dizer essas palavras. Em Romanos 8, do verso 1 a 4, ele diz bem assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós somos crucificados com Cristo. Esse é o resultado da fé. Podemos nos considerar como quem foi crucificado com Jesus Cristo. Que morremos nele. E é justamente por causa da obra dele em nós, porque ele ressuscitou, que recebemos já hoje, não é, pelo Espírito Santo, vida nova. Como garantia, como certeza de que ele ressuscitará o nosso próprio corpo também. Porque morremos com Cristo. Fomos julgados, irmãos. Fomos julgados. A lei não nos condena mais. Mas aqueles que não morreram em Cristo, aqueles que não podem, nesse dizer que foram crucificados com o Senhor naquela cruz, esses ainda não pagaram os seus pecados. Esses ainda têm a ira de Deus sobre eles, reservada para o dia final.
Por isso, diante dessa palavra, onde nós podemos observar que todo mundo teme o dia do juízo final, diante dessa verdade, nós não precisamos, como cristãos, olhar para o fim, e se for agora, que seja, porque olhar para o fim para um cristão verdadeiro, para um membro do corpo de Cristo, não é olhar para um dia terrível de sofrimento para nós, de derrota. É totalmente ao contrário. É o dia do grande triunfo da igreja. É o dia onde todo mundo, todos os ímpios que estarão ali diante do trono de Deus, vão presenciar a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo sendo exaltada naquele momento, como sendo a sua noiva amada, purificada, santificada, como sendo o povo de Deus. É o dia do juízo, na verdade, para a igreja. Não é um dia de vergonha, é um dia de glória. Por isso, quando o cristão olha para esses sinais acontecendo, olha para o mundo piorando cada vez mais, ele pode ter certeza que quanto mais essas coisas acontecem, mais se aproxima o dia em que o nosso Senhor vem, mais se aproxima o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo vem para nos buscar, vem glorioso com poder para estabelecer o seu reino. É assim que temos que observar o dia de glorificação para a igreja. Naquele dia, irmãos, naquele dia, seremos exatamente quem fomos criados para ser. Cristo nos aperfeiçoará. E é Ele mesmo quem nos conduzirá até o Senhor. Ele mesmo. E naquele grande tribunal cósmico, todos estarão ali completamente sem defesa, porém nós teremos ao nosso lado o advogado perfeito. O advogado que tem a justificativa, o álibi, o argumento que ninguém pode quebrar mais. O advogado que vai poder olhar para nós e dizer bem assim, são pecadores, mas eu substituí cada um deles naquela cruz. A morte que era para eles, eu morri. Não há mais morte para eles agora. Esse é o advogado que será ao nosso lado. Então o dia do juízo tem que ser terrível sim para os ímpios. Aqueles que não creem no Senhor temam, se apavorem. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo têm perfeito consolo. Perfeito consolo. Como Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. O que o mundo vê com terror, nós vemos com glória. Esse mundo mudando e trazendo medo a cada um não deve apavorar os cristãos. Na hora em que as coisas começarem a mudar, nós poderemos glorificar o Senhor. Nós poderemos clamar por Ele. É o dia da reviravolta. É o dia onde finalmente o povo de Deus não é terá alegria. Terá alegria. É o dia onde todo mundo, todos os ímpios, todos os inimigos da cruz de Cristo, todos aqueles que no passado, porque serão todos reunidos, até mesmo aqueles que os traspassaram, todos eles estarão ali, presenciando que os cristãos, que já há 2000 anos morrem pela fé em Jesus Cristo, que já há 2000 anos são humilhados neste mundo, são desprezados neste mundo, todos eles morreram por aquilo que é certo. Morreram crendo na verdade e não estarão ali para serem lançados no lago de fogo, porque os seus nomes está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Nós lemos aqui, irmãos, o que vem exatamente para estes. É por isso que esse dia é glorioso para a igreja. Porque é assim que os ímpios forem lançados no lago de fogo, para ali serem atormentados por toda a eternidade, em sua alma e em seu corpo, recebendo a justa ira de Deus. Enquanto isso, o povo de Deus, a sua amada igreja, estará presenciando esta cena de Apocalipse capítulo 21, verso 1 a 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O juízo final para a igreja nos levará justamente isso. Nos conduzirá a esse dia glorioso. Não é? Glorioso. Terror e vergonha para os incrédulos. Glória e honra para o povo de Deus. O dia do juízo final, para quem está em Cristo, não é um dia de tristeza. Não estaremos perdendo nada, mas ganhando tudo. Absolutamente tudo. E deve então ser o dia mais esperado do povo de Deus. Diante da crise mundial que enfrentamos, irmãos, olhar para Cristo dessa forma, para o dia final, para o juízo final, com essa esperança, deve nos alimentar, nos fortalecer. E ao invés de ficarmos apavorados com o mundo, ficarmos esperançosos. E podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É assim que o Senhor nos ensina. Essa é a esperança que Ele nos dá. Essa é a esperança. Será o fim de toda calamidade e o início de toda a alegria reservada para nós pelo Senhor Jesus Cristo. Poderemos ouvir dele que podemos entrar no reino que está preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Essa é a esperança que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Amém. Graças a Deus.